Então, galera, retornando aqui, né? Meu nome é Gustavo, estamos na aula de matemática, estamos vendo o conteúdo de polígonos e triângulos, né? A última coisa que foi dita foi a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo, que é por essa fórmula aí, né? 180 vezes n menos 2 dividido por n, onde n é o número de lados. Agora a gente vai ver a soma dos ângulos externos. A gente já tinha visto que o polígono ele possui ângulos internos e ângulos externos. Os ângulos externos é uma coisa interessante. Esse valor ele vai servir para todo polígono convexo. Então, em todo polígono convexo, a soma dos ângulos externos vai ser 360 graus. Então, é um pouco mais fácil, né, de saber, não precisa calcular. Isso vai servir para todos os polígonos. E, mesma coisa, se o polígono ele for regular, ou seja, se ele tiver todos os lados de mesma medida, então é fácil calcular o valor, né, de cada ângulo externo. É só dividir pelo número de lados. Vamos fazer isso aqui de novo, como a gente fez lá para os ângulos internos. Então, aqui, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular é 360 graus. Se eu tiver 3 lados, eu farei 360 sobre 3, que vai dar 120 graus. Se eu tiver 4 lados, vai ser 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus. E você pode fazer isso também para todos os polígonos. 360 dividido por 5, por 6. Se quiser fazer 360 dividido por 6, vai dar 60 graus. 60 graus é o valor do ângulo externo de cada hexágono, porque tem 6 lados. Então, o nome do polígono regular de 6 lados é o hexágono. E assim vai. Então, é só dividir o 360 pelo número de lados para descobrir o valor de cada ângulo externo de um polígono regular. Continuando, então. Agora a gente vai falar sobre o número de diagonais de um polígono. D aí é o número de diagonais e N é o número de lados. Então vamos pensar no seguinte. Um triângulo, por exemplo, ele não tem diagonal, porque não tem como ligar esse vértice a mais nenhum outro lado, que já estão todos interligados. Um quadrado ou um quadrilátero, eu vou ligar esse vértice ao outro e esse a esse. Então, ele vai ter duas diagonais aqui, ok? E assim vai, a gente vai conseguindo ligar. Vamos testar essa fórmula para o quadrado para ver se acontece mesmo isso. N, então, é o número de lados. Então, no quadrado seria 4 vezes 4 menos 3, que vai dar 1, sobre 2. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2 vai dar 2. Então, 2 é o número de diagonais de um quadrilátero. Como que chega nesta fórmula? Então, vou desenhar um polígono mais ou menos aberto aqui. A gente não sabe o número de lados dele, ok? A gente vai ligar cada vértice a outros vértices sem ser o que esteja dos lados deles. Então, aqui vamos pegar esse ponto, agora em específico. Eu posso ligar esse ponto aqui, nos outros. Eu só não vou ligar esse ponto nele mesmo e nos outros dois que estão do lado dele. Então, por isso, esse n menos 3. Então, eu vou fazer isso n vezes, que é o número de lados e o número de vértices, que são iguais. Só que eu vou tirar esses 3, né, pontos que eu acabei de circular, esses 3 vértices que eu acabei de circular. E por que eu divido por 2? Porque isso vai acontecer 2 vezes. Assim como eu tenho, eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Assim como eu vou ligar A a B, eu vou ligar B no A. Então, essa diagonal ela vai ser contada 2 vezes, por isso que eu divido por 2. Então, a fórmula para encontrar o número de diagonais de um polígono convexo é n vezes n menos 3 dividido por 2. Agora,
a gente falou do polígono de uma maneira geral, falamos de polígonos convexos e côncavos, falamos dos ângulos internos e externos do polígono, do número de diagonais desse polígono. E agora a gente vai falar mais específico só dos triângulos na aula de hoje. E os triângulos eles têm algumas propriedades, algumas nomenclaturas específicas deles, que é importante a gente saber, que vai nos ajudar muito na resolução das questões. Então vamos lá. Triângulos. Os elementos de uns triângulos, para começar. Os mesmos elementos que a gente tinha visto antes para um polígono, vai haver aqui nos triângulos. Os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Mas vamos ver mais específico aqui agora. A, B e C são os vértices, que estão aí. AB, AC e BC são os lados. Então, a união de dois vértices, um segmento, né? Vai ser, essa linha poligonal vai ser o lado do triângulo. A gente tem os ângulos BAC, ACB e CBA, que são os ângulos internos. É importante, para quem não sabe, né, enfim, quando a gente representa ângulo, essa letra, né, do centro é que vai representar ele. Então, por exemplo, o primeiro ângulo aí que foi citado, BAC, este ângulo aqui. Então, o A, que é a letra central, é que vai representar esse ângulo, BAC. E o B e o C são as outras extremidades, ok? BAC é a abertura deste ângulo aí. E eu tenho os ângulos externos, a esses ângulos internos, que estão sendo chamados aí de alfa, beta e gama, ok? Então, esses são os ângulos externos do triângulo. Condição de existência de um triângulo. Um triângulo ele só vai existir quando a soma de dois lados, de qualquer dois lados dele, for maior do que o outro. Então, aí, embaixo aí em azul, a gente tem que A mais B tem que ser maior que C, A mais C tem que ser maior que B, e B mais C tem que ser maior que A. Vamos fazer alguns exemplos para isso ficar mais claro um pouco. Se eu tiver, então, um triângulo com lados 7, 8 e 10. Vamos verificar se esse triângulo está ok. A gente vai fazer 7 mais 8 é maior do que 10? Verdade, correto? 8 mais 10 é maior do que 7? Também está correto. E por último, 7 mais 10 é maior do que 8? Também está correto. Então, é possível existir um triângulo de lados 7, 8 e 10. Agora vamos pegar um exemplo, um outro exemplo e verificar a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui um lado medindo 20, o outro lado medindo 5 e o outro 12. Então, 20 mais 5 é maior do que 12. Está correto. 20 mais 12 é maior do que 5. Também está correto. Agora, 5 mais 12 é maior do que 20? Essa informação está errada, né? Essa última, porque 5 mais 12 vai dar 17 e não vai ser maior do que 20. Então, não é possível existir um triângulo de lados 20, 5 e 12. Por que isso acontece? Vamos lá. Se eu traçar um segmento aqui e eu disser que ele mede 20, ok? Vou fazer mais ou menos aqui para poder entender. Se eu colocar um outro segmento medindo 5, o que vai acontecer é o que de medida 12 não vai chegar até o 5, é como se ele parasse aqui. Então, esse triângulo ele não vai fechar. É isso que vai acontecer se não obedecer essa condição de existência. Esse triângulo ele não vai conseguir fechar. Então, para conseguir fechar, tem que obedecer essa condição. Somando dois lados, sempre vai ter que ser maior que o terceiro lado. Correto, gente? Então, vamos lá. Continuando. Classificação de triângulos. A gente pode classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? A classificação quanto aos lados, ele vai ser equilátero, quando ele tiver três lados iguais e, consequentemente, três ângulos congruentes.
Ele vai ser isósceles quando ele tiver dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos congruentes. E escaleno quando ele tiver três lados e os três ângulos não congruentes, quando todos forem diferentes. Quanto aos ângulos, né, ele vai ser acutângulo quando tiver três ângulos agudos, retângulo quando ele tiver um ângulo reto e obtusângulo quando tiver um ângulo obtuso. É muito importante saber essas classificações dos triângulos, porque vai ajudar muito nos exercícios, quando disser esses nomes, principalmente alguns deles específicos, os isósceles, a gente vai usar muito nos exercícios de hoje. Entender que quando um triângulo é isósceles e tem dois lados iguais, os dois ângulos também vão ser iguais. Comparar isso. Quando a gente retornar no próximo bloco, eu desenho um pouco esses triângulos para a gente entender um pouco melhor essa classificação, que parece relativamente simples, a gente vê isso há bastante tempo, mas as aplicações dela é importante a gente frisar e entender mesmo. Então, daqui a pouco a gente retorna e faz. Agora a gente vai fazer uma breve pausa de novo, e daqui a pouco a gente retorna, retomando nessa parte de classificação de triângulos e entendendo um pouco como que funciona isso no desenho desses triângulos, dos ângulos de cada um deles, entender a classificação tanto quanto aos lados quanto aos ângulos. Até daqui a pouco.